Boa tarde para todos e todas, aqui é Djalma Nery, professor e sociólogo de São Carlos. Estou aqui para falar sobre um assunto que está na ordem do dia, da maior importância e não poderia ser diferente, que é a pandemia global do novo coronavírus. Mas eu quero falar desse assunto por uma outra perspectiva, de um outro aspecto, para não chover no molhado, quero fazer o meu aporte, a minha contribuição para esse debate. Mas antes de mais nada, eu queria te pedir para, se você não está inscrito nos canais de YouTube, Facebook e Instagram, se inscrever, comentar, curtir e compartilhar, porque é dessa forma que a gente consegue alcançar e atingir mais gente, tá? Bom, quero fazer, para iniciar o debate, quero falar principalmente sobre a entrevista de ontem que o biólogo e pesquisador Átila Yamarino deu para o Roda Viva da TV Cultura, uma entrevista brilhante, inclusive. Se você não assistiu, vai lá, assiste, depois volta aqui. Felizmente, muita gente viu, como os próprios apresentadores disseram, foi um dos programas mais assistidos aí dos últimos anos, e que bom! E esse vídeo, ele pretende ser um vídeo de colaboração, de aprofundamento, de aprimoramento desse debate, e é dessa forma que eu quero que vocês encarem esse vídeo, tá? Isso não é um vídeo de polêmica nem de refutação, eu quero, a partir das minhas perspectivas, dos meus conhecimentos, fazer o meu aporte para que a gente possa juntos melhorar e aprofundar esse debate. E é por isso que eu insisto e eu peço para vocês, inclusive, deixarem aqui nos comentários as perspectivas de vocês, porque o conhecimento, a ciência e o pensamento se constroem de forma coletiva. E é por isso que eu peço para que vocês digam o que vocês acham e entendem de tudo que está acontecendo, para que a gente possa, juntos e coletivamente, chegar a algo maior, uma compreensão mais aprofundada desse cenário que é tenebroso. Mas, para começar o nosso assunto, eu quero então debater uma questão mais de fundo do porquê que essa crise, essa pandemia, ela tem efeitos tão devastadores, é provavelmente a maior crise do último século, tanto do ponto de vista social, político, econômico, sanitário, humano, e por que ela tem essa magnitude toda. E eu quero começar dizendo, para já chegar no X da questão, que essa crise ela é um sintoma de uma crise maior. Ela mostra que existe uma perspectiva, um pensamento de organização social que não só não ajuda a resolver esse problema, como ajuda a aprofundá-lo. Eu vou falar um pouco sobre isso. Na entrevista do Átila, ele traz muitos aspectos técnicos, científicos, que é a expertise dele como pesquisador e como biólogo, e de forma brilhante, mas, de fato, e também nem era isso que ele se propunha fazer, alguns aspectos políticos e sociais que são tão importantes quanto os aspectos técnicos acabaram por ser negligenciados. E para a gente, de fato, conseguir solucionar esse problema, a gente precisa ir às causas, às raízes dele. Como diz, inclusive, um ditado antigo, da medicina, sublato causa tolitur effectus. Eu não sei falar em latim, mas isso quer dizer, basicamente, suprima-se a causa que cessam os efeitos. E o que a gente quer fazer aqui é, basicamente, buscar essa causa. É claro que o novo coronavírus, ele faz parte de uma coisa natural, enfim, ele é uma mutação de um vírus já conhecido e que está para além do escopo social, mas a sinergia entre a organização social e as questões naturais, essa intersecção entre natural e social fazem dessa crise uma crise de maiores proporções, justamente porque a forma de nos organizar e de pensar não permite uma resposta ágil e adequada ao tamanho desse desafio. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? É interessante ver que nos países onde a epidemia se desenvolveu menos, ou seja, os países que responderam melhor à epidemia, são alguns dos países menos neoliberais do nosso mundo. China, Coreia do Sul, que como alguns pensam ou defendem, não é um país neoliberal, inclusive tem muitas políticas de protecionismo, não é esse o assunto do vídeo, mas eu posso aprofundar depois. Singapura, que também é tida como paraíso liberal, que está longe de ser liberal, e mesmo Taiwan, são alguns dos locais onde a pandemia não se desenvolveu ou onde ela foi contida de forma mais eficiente. Isso é muito sintomático. Por que eu estou falando isso? Vamos entender um pouco o nosso cenário geral. A gente, nos últimos 40 anos, se orientou por um discurso neoliberal. É um discurso que visa a diminuição do Estado, a diminuição do aparato público,
pelo menos desde o começo dos anos 80 até hoje, o discurso hegemônico é esse. E quando a gente vai olhar para a área da saúde, ela também está capturada por esse discurso, por esse pensamento neoliberal que defende um Estado mínimo e um livre mercado, e ela fica refém de algumas circunstâncias que são frutos desse pensamento. Vou explicar para vocês. Hoje, o acesso à saúde faz com que o cidadão ele se esprema entre buscar a saúde no mercado, ou seja, a saúde particular, que está orientada pelo lucro e não pelo bem-estar das pessoas, ou nos países que oferecem isso, que esse cidadão busca a saúde no Estado, que está espremido pela austeridade, que é o corte de verbas, o corte de recursos. Aqui no Brasil mesmo, com a PEC 95, a PEC do fim do mundo, que congela os gastos públicos por 20 anos, faz com que o aparelho de saúde público esteja estrangulado. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje no Brasil aproximadamente 45 mil leitos de UTI no Brasil inteiro. 56% desses leitos são da saúde privada particular e 44% da saúde pública. E desses, quase 80% estão ocupados. Ou seja, nós temos basicamente 7 mil leitos de UTI para uma população de 200 milhões de pessoas. Isso também é muito sintomático, porque de um lado, a saúde particular, privada, busca maximizar o lucro. Então ela não pode ter leitos ociosos de UTI. De outro, a iniciativa pública, o Estado, ele não tem dinheiro para manter esses leitos. Então o cidadão, quando vai buscar saúde, está espremido entre esses dois abismos que de qualquer forma não vão atender ao seu interesse pessoal e muito menos coletivo. Outro exemplo gritante disso é que o próprio coronavírus é uma família de vírus que já é conhecida há mais de 50 anos, que já passou por várias versões, SARS, MERS, ou seja, já se tem o conhecimento dessa família, desse grupo de vírus, mas para a indústria farmacêutica não é interessante, não é lucrativo investir em pesquisa, desenvolvimento e prevenção, porque senão ela perde mercado. Então, mais uma vez, é o interesse do dinheiro, do lucro, acima do interesse, do bem-estar das pessoas, mostrando que esse jeito de pensar não funciona. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Essa crise, ela tem servido para mostrar de forma muito didática e dolorosa, infelizmente, que o método, que o pensamento neoliberal, que a organização que coloca o lucro e o dinheiro acima do interesse coletivo, do bem-estar das pessoas, ela está fadada ao fracasso e ao caos. E os países que melhor responderam à crise são justamente os países que não aderiram a essa lógica. São países onde o Estado tem um controle estratégico sobre a área estratégica de saúde. E é isso que deve ser, na nossa compreensão, o maior aprendizado desse momento. A importância da defesa de um sistema público de saúde de qualidade controlado pelo Estado e a percepção de que a saúde não pode ser mercadoria. Esse é um ponto que eu queria aprofundar. Nas falas de ontem, na entrevista do Átila, ele evita falar sobre política, evita falar sobre o governo Bolsonaro e até em um determinado momento diz que não é conhecedor das ciências sociais e tudo bem, ele não tem que ser, ninguém tem que saber tudo. Mas é importante que a gente faça da construção do conhecimento algo coletivo e que a gente perceba que essa crise ela é transversal, que para solucionar ela não adianta um discurso puramente técnico, senão a gente pode cair num modo de pensar que a gente chama de tecnocrata, que é um método de pensar que coloca a técnica acima de tudo. E esse método de pensar está muito próximo de um utilitarismo academicista que não está enxergando as questões coletivas como questões que também são centrais e que não ajuda a desenvolver soluções reais para os problemas que a gente enfrenta. Então a gente precisa tomar muito cuidado e é aqui que eu quero complementar. Esse discurso técnico, que é sem dúvida da maior importância, precisa se aliar a um discurso social, coletivo e de reorganização civilizacional humana. Se a gente quiser de fato solucionar esse problema, e como o próprio Átila falou ontem, nada será como antes, o mundo como a gente conhecia, ele acabou, E a gente tem a oportunidade de reconstruir o mundo sobre novas bases. É claro que isso não vai ser fácil, não vai ser simples,
tem muita resistência, até porque hoje quem controla o poder econômico também controla o poder político, isso precisa ficar muito claro. Não vai ceder de bom grado o seu poder. Nós vamos precisar pensar de fato em ações e estratégias que são muitas vezes tidas como radicais e que vão inclusive ser defendidas por pessoas que são oprimidas por essa forma de pensar e que estão muitas vezes defendendo essa forma opressiva de pensar, né? A gente fala que é a barata defendendo o inseticida, né? É o escravo defendendo o senhor. Infelizmente isso acontece e é isso que precisa ser combatido para a gente buscar soluções reais de longo prazo. E essa é a contribuição que eu queria fazer. Outros pontos da entrevista também, acho que permitem um aprofundamento, né? Como, por exemplo, quando o Átila, de maneira muito sutil, né, fala sobre a China, ele faz questão de frisar, né, que a China é um país autoritário ou antidemocrático, como ele mesmo fala, né, quando ele compara a China ao mundo democrático, como se a China não fosse um país democrático. E apesar dele reconhecer que a China teve uma ação exemplar para a contenção da epidemia, ele também não deixa de frisar que esse é um país onde as liberdades individuais fazem falta, né? E de fato, né, eu acho que esse é outro debate que a gente precisa aprofundar. Será que o conceito de democracia que a gente tem corresponde à realidade? A China hoje é um país com 1,4 bilhão de pessoas, com 400 milhões de câmeras, onde de fato existe uma vigilância da população, um controle dos dados que é assustador, né, com um sistema de ranqueamento social das pessoas, sistema de reconhecimento facial, mas foi justamente graças a esse aparato de Estado forte, uma população disciplinada, que foi possível realizar uma das ações de maior estatura do ponto de vista social dos últimos 50 anos, que é conter 40 milhões de pessoas de uma província, de fato isoladas, e o vírus não transitou, inclusive, dentro da própria China, né? O que é, assim, assustadoramente incrível, né? E tudo isso precisa ser debatido. Será que, do ponto de vista do bem-estar social e coletivo, não é interessante a gente abrir mão de um discurso individualista, né, de liberdades individuais, mas a minha liberdade, e buscar mecanismos que muitas vezes podem nos incomodar por sugerir esse controle, mas que têm uma eficiência do ponto de vista social muito maior do que outros? Enfim, acho que são algumas das questões que a gente pode aprofundar. Por último, né, o Átila também comenta que o desfinanciamento da educação superior não começou no governo Bolsonaro e nem no governo Temer, né? Sugerindo que ele teria vindo, inclusive, dos governos petistas, o que não deixa, né, de ser verdade, né? A gente sabe que os cortes, a austeridade começou a ser aplicada já em 2015, no segundo governo Dilma, mas muitas vezes falar disso en passant, assim, de forma reducionista, pode ser perigoso. Às vezes é melhor não falar do que falar algo pela metade e dar munição para o inimigo que vai usar aquilo para colocar todo mundo no mesmo saco. Então o PT é igual ao Temer, que é igual ao Bolsonaro? É esse o tipo de conclusão que pode se inferir daí, e isso é perigoso. E quem está falando isso não é um petista, sou uma pessoa que tem muitas críticas aos governos petistas, mas que reconhece muitos acertos desses governos. E é preciso separar de forma muito categórica o que é o desmonte completo e absoluto da educação como um todo, básica e superior do governo Bolsonaro, com o subfinanciamento do governo Temer, com as restrições de financiamento dos governos Dilma e Lula. São questões muito diferentes e que uma fala leviana pode causar confusão e pode induzir as pessoas ao erro. Então, acho que essas são as principais questões que eu queria trazer para o debate, para a gente aprofundar essa conversa. Eu acho que o principal ponto é entender essa crise como uma crise sistêmica. A pandemia global de coronavírus é um sintoma de uma crise maior que mostra como a saúde, no caso, é refém de um pensamento neoliberal que desmonta o Estado e como é importante aproveitar esse momento justamente para retomar o papel de um Estado presente na vida das pessoas através de direitos sociais. Os Estados Unidos são um grande exemplo do que não fazer nesse sentido. Do começo dos anos 80 até o começo dos anos 2000, diminuiu-se em 40% a oferta de leitos hospitalares de terapia intensiva nos Estados Unidos, porque o discurso gerencial da saúde nos Estados Unidos tinha como meta
que 90% dos leitos estivessem ocupados para que não houvesse ociosidade e para que isso pudesse maximizar os lucros dos empresários. É isso que está em jogo. Essa mentalidade que coloca o lucro e o dinheiro acima da vida e do bem-estar precisa ruir junto com os resquícios da velha sociedade. A gente sabe que não é um botão que a gente vai apertar, a gente sabe que esse processo de transição é longo e que ele exige um esforço consciente de muita gente, e é por isso que eu faço questão, como sociólogo e professor, de colaborar para a gente aprofundar esses aspectos, para entender um pouco melhor o que é esse colapso global que a gente está vivendo, quais as consequências desse colapso global, para a gente saber que a pandemia de coronavírus, apesar dela ter começado a ser transmitida pela elite mundial, que tem acesso a viagens internacionais de avião, ela vai afetar, sem sombra de dúvidas, os mais pobres, periféricos, a classe trabalhadora, a força de trabalho, que é majoritariamente composta por mulheres, negros, pelas chamadas minorias sociais, que estão muito mais vulneráveis às consequências dessa doença. Então, quando a gente traz esse discurso de que essa doença ela é democrática, ataca ricos e pobres, a gente está sendo raso, levianos, reducionistas. Por mais que de fato a doença não faça distinção social, ela vai se agravar muito mais nas comunidades mais pobres e mais vulneráveis e, portanto, essa pandemia global ela é uma pandemia de classe, raça e gênero. Esse discurso democratista da doença precisa também deixar de existir. A gente precisa entender de fato que esse problema vai atacar mais especificamente uma camada da população mais vulnerável que não tem acesso à saúde particular e muitas vezes não tem acesso a nenhuma saúde. E para finalizar, eu quero parafrasear e alterar um pouco o grande antropólogo, pensador e político brasileiro do passado chamado Darcy Ribeiro. Ele falava sobre a educação, mas dá para aplicar também o pensamento da saúde, que é o seguinte: a crise da saúde no Brasil não é uma crise, ela é um projeto. Esse projeto de crise e desmonte da saúde pública vem justamente para aumentar a fatia de lucro da iniciativa privada, que trata a saúde como mercadoria e coloca o interesse pelo lucro acima do interesse da vida e da dignidade das pessoas. E para superar essa pandemia, a gente vai precisar mudar um modo de pensar. Vamos precisar também, não só trabalhar tecnicamente, e eu todos os dias torço muito para que a gente desenvolva uma vacina e medicamentos eficientes o mais rápido possível. E que bom saber que tem muita gente no mundo inteiro que está fazendo isso. E que bom saber que pessoas como o Átila estão divulgando a ciência sem fake news, sem mentiras. Isso é muito importante, mas as soluções não são puramente técnicas e laboratoriais. As soluções também são sociais, políticas. Os tomadores de decisão precisam se responsabilizar pelas decisões deles. Quando o Átila se omite e evita falar do governo Bolsonaro, ele diminui o peso da responsabilidade de um líder nacional da maior importância que mobiliza milhões de pessoas, que é contra o isolamento social, que é contra as quarentenas e que precisa ser responsabilizado pelas suas atitudes boçais. Bolsonaro é um criminoso. Ele está brigando com o seu próprio Ministério da Saúde. Existem conflitos internos acontecendo de tão esdrúxula que são as posições que ele defende. Então não dá para colocar tudo no mesmo saco. O governo Bolsonaro é um governo criminoso, genocida e homicida. Precisa ser responsabilizado pelos seus atos. Nós não podemos despolitizar o debate da pandemia global do coronavírus. Esse é um debate que também é político. A crise da saúde no Brasil não é uma crise, ela é um projeto. É um projeto que ataca principalmente os mais vulneráveis, mais pobres, as mulheres, negros e periféricos, e que precisa ser combatido na sua raiz. Que se combatam as causas para que cessem os efeitos. E a causa desse grande caos é a sinergia, o encontro, a intersecção entre uma questão natural e uma questão social que deve ser tratada a partir de um Estado forte e que provenha o mínimo necessário de dignidade para toda a população para se evitar milhares ou milhões de mortes. Então esse era meu recado, espero ter colaborado com o debate. Deixa a sua opinião aqui. Quem não curtiu, curte, comenta, compartilha e vamos juntos avançando coletivamente para chegar às melhores respostas e conseguir de fato colocar o nosso país e o mundo no caminho certo. Um grande abraço para todo mundo, estou à disposição.
leiam um livro chamado Coronavírus e a Luta de Classes, que são 6 artigos de 6 intelectuais que são muito interessantes e que podem situar muita gente nesse debate que eu fiz aqui agora. Valeu, galera. Grande abraço.